Olá, eu sou Giovanni de Souza. Hoje são 10 de setembro de 2021, são 22 horas e 8 minutos. Lição número 4 da classe de adolescentes. Bullying, um problema social, inclusive na igreja. Coloque V para verdadeiro e F para falso. De cima para baixo você marque assim: V, V, F, V e V. Responda o que é bullying. Não existe uma tradução para a nossa língua, mas hoje o termo se refere a todas as formas de agressões, sejam elas verbais ou físicas, sem motivação contra uma ou mais pessoas em ambiente escolar. Pode existir bullying na igreja? Infelizmente, pode ocorrer em qualquer ambiente social. Segundo a lição, cite 3 características do caráter de Jesus: manso, humilde e pacificador. Refletindo, resposta número 1. Todas as formas de agressões, sejam elas verbais ou físicas, sem motivação. Resposta número 2. Mansidão, humildade e misericórdia. Resposta número 3. Não revelar o telefone nem o endereço. Ter cuidado com as fotos e jamais marcar encontro com pessoas que se conhecem apenas pelas redes. Você já sofreu bullying? Ou você já praticou bullying em alguém? Destaque: façam os outros a mesma coisa que querem que eles façam a vocês. Bom, se você sofreu bullying alguma vez na vida, ou se você já fez bullying com alguém, por favor, deixa aqui no comentário, deixa eu ver e seja uma pessoa honesta. Sei que é um assunto bem delicado, né, para falar abertamente, para dizer, né, para, no caso, dizer que verdadeiramente já fez com alguém ou já sofreu de alguém, é sempre uma situação delicada. Então, por favor, se você ficar à vontade, por favor, deixa aí no comentário. O que é bullying? Você pode não saber a definição certa desta palavra, mas com certeza já ouviu sobre este assunto, ou quem sabe, infelizmente, tenha sofrido na própria pele. Esta é uma palavra inglesa, bully, que significa valentão. Não existe uma tradução para a nossa língua, mas hoje o termo se refere a todas as formas de agressões, sejam elas verbais ou físicas, sem motivação contra um ou mais pessoas em ambiente escolar. São aquelas palavras e atitudes que ofendem e ferem os outros, como por exemplo ser chamado de nerd, fraco, baleia, perdedor, bíblia e etc. É muito possível que alguma vez na vida você tenha assistido uma série americana chamada Todo Mundo Odeia o Chris. O Chris, no seriado, ele sofre bullying, né? Inclusive ele sofre muito bullying durante a série, mas principalmente, claro, na escola. O bullying é um tipo de agressão. A agressão ela pode ser, no caso do Chris, né, era as duas partes, né, era tanto verbal, as pessoas falavam dele, né, criticavam ele, justamente pela questão da sua pele, né, pela questão da pele, a cor da pele, que na verdade não seria nem um bullying, seria um racismo, né? E a agressão que ele sofre na escola. Há algumas pessoas que pegam o dinheiro dele, né, todas as vezes, né? Me passa $1. Esses tipos de coisas são bullying. E muito provavelmente as pessoas, eu acredito que não tenha ninguém que tenha escapado. Acho que todo mundo nos dias de hoje já sofreu bullying. No meu tempo não existia a expressão bullying. As pessoas falavam mais, era zoação mesmo, né? Era mais um termo mais usado. Alguém zoou alguém. Então isso poderia ter sido tanto uma questão verbal quanto a física, né, ser agredido. Mas geralmente o bullying ele é muito verbal. E daqui a pouquinho a gente vai falar sobre uma outra questão, sobre a questão da internet. Então o bullying na escola ele sofre muito isso, e infelizmente até nas escolas, né, dominicais, né, escola bíblica dominical, em alguns casos específicos, algumas pessoas também sofrem bullying, e isso não deve ser assim, principalmente para nós. Principalmente no ambiente cristão, nós não devemos praticar isto com ninguém, seja essa pessoa cristã ou não, isso não se faz. Nós não devemos praticar
o bullying, que é tanto uma questão física como verbal, como eu já falei, e geralmente sem nenhuma sem nenhuma razão, né? Se é que existe alguma razão para agredir alguém, né? É claro que em alguns casos específicos é uma situação delicada de falar, mas em alguns casos específicos sempre acontece essa agressão, né? As pessoas são agredidas tanto verbalmente quanto fisicamente. E às vezes o que fazem, né? Fica uma turminha de pessoas da panelinha, né? Falando contra uma outra pessoa, ou seja, é um grupo falando de uma pessoa, o que já é uma covardia, né? Não tem nem aquela lealdade de ser um contra um. É 4, 6 contra um, né? É uma questão bastante... já é desleal nisso, né? Só pela quantidade já é desleal. Então veja que nós não devemos praticar isso. Então as pessoas ficam chamando o outro de nerd, aí quando uma pessoa tem um corpo um pouquinho mais cheio chamam de baleia e por aí afora. E tantos e outros apelidos que na verdade são ofensivos, ofendem a pessoa. Agora eu quero abrir um parêntese, até um pouco delicado o que eu vou dizer, mas eu vou abrir aqui um parêntese para você que é cristão, você que crê em Cristo, você que segue a Cristo. Quando uma pessoa ou um grupo agride você verbalmente, numa questão de bullying, você precisa ter uma coisa na sua cabeça, no seu entendimento. Em nenhum dos casos você precisa responder essas agressões verbais. Por quê? Porque se alguém te chama, por exemplo, de nerd, e você de fato é um nerd, então você não tem por que se ofender. E se a pessoa te chama de nerd e você não é um nerd, você também não precisa se ofender porque você não é. Então, tanto você sendo quanto você não sendo, você não precisa se ofender. Não se ofenda com essas coisas, porque as pessoas, o que eles querem mesmo é que você se ofenda. Quando eu era garoto, existia sempre uma máxima, né, e que sempre funcionou, e eu acredito que funciona até nos dias atuais, que é o seguinte: quando alguém colocava algum apelido em mim, por exemplo, algum apelido, alguma coisa que me ofendesse, eu não respondia. Eu não dizia nem que sim, nem que não, eu apenas me calava. Eu não aceitava aquela zoação que era no meu tempo, né? Então perdia a graça para eles. Ele não se ofende, ele não faz nada, ele não tem reação nenhuma, então as pessoas paravam automaticamente. Então, muito possível isso também deve funcionar nos dias atuais. Então, se você sofre por essas questões, é só você não se importar. Com o tempo, as pessoas vão perdendo a graça de mexer com você porque você não se importa. Agora, quando é uma questão agressiva, aí não. Aí você também não deve também revidar, mas você deve falar para os superiores. Na escola, por exemplo, para o diretor. Em alguns casos específicos, claro, fala com seus pais também, fala com os diretores. Em alguns casos específicos, se não der jeito, vá à delegacia e dê parte da pessoa, né? O que leva as pessoas a praticarem o bullying? Alguns pais se esquecem de dar o exemplo no lar, agridem e tratam mal uns aos outros. Seus filhos crescem sem um referencial e passam a acreditar que a violência é algo normal. Alguns que praticam o bullying, na verdade, foram feridos, magoados e sofreram na própria pele algum tipo de bullying. Cansados de sofrer, feridos no corpo e na alma, passam então a ferir os outros. Uma pessoa machucada tende a ferir o outro, criando um ciclo vicioso. Outra causa apontada pelos especialistas é o fato de que alguns se acham melhor do que os outros. Eu vou voltar aqui ao tópico do que é o bullying. Eu vou dizer uma outra coisa. Se porventura você sofre bullying pelo simples fato de você ser cristão, quando alguém te chama de Bíblia, por exemplo, lá vai o Bíblia. Aí é que você não tem que se ofender mesmo. Porque se esse bullying vem por causa da sua fé, é só você ficar firme que o Senhor vai entrar na sua causa. Por quê? Porque a Bíblia diz que nós iríamos ser perseguidos pelo nome de Cristo, por causa do nome de Jesus. Então não se preocupe se você porventura sofre esse tipo de coisas de bullying, principalmente unicamente pelo fato de você ser cristão, glorifique o nome do Senhor. O que leva a pessoa a praticar bullying, né? Geralmente, aqui no ponto principal,
é a questão de a pessoa se achar melhor do que a outra. Nós sabemos que nós não somos melhores. Então a Bíblia vai nos dizer que nesse caso nós devemos, o que nós vamos fazer, né? Se alguém praticar bullying, né? O que leva as pessoas a praticarem bullying? Geralmente esse ponto da pessoa se achar melhor, ou porque uma outra ocasião sofreu bullying, então quer fazer as outras pessoas sentirem o mesmo. Isso é algo terrível, algo tenebroso. Isso aí define o caráter de uma pessoa, porque se porventura eu, por exemplo, eu sofri bullying, né? Como eu já falei no início, era zoação, o nome na época, né? Era zoeira. Então, como eu sofri, eu não me importava. Sinceramente, eu nunca me ofendi por conta dessas coisas. Justamente porque eu entendia desde garoto que se uma pessoa me chama de algo que eu sou, eu não posso me ofender porque eu sou. E quando a pessoa me chama de algo que eu não sou, eu não preciso me ofender porque de fato eu não sou, então não tenho do que me ofender. Mas nem por isso eu pratiquei bullying com alguém. Então não é porque se talvez você tenha sofrido algum tipo de bullying, você não deve fazer isso com outra pessoa. Justamente pelo fato de que, como eu li aqui para você, faça com os outros a mesma coisa que querem que eles façam a vocês. Então se você não quer que alguém faça alguma coisa com você, então você também não faça com as outras pessoas. Mas geralmente esses são os dois pilares do bullying, né? A pessoa acaba criando, né? Os pais não dão exemplo dentro de casa. Aí um fica se agredindo daqui, outro fica se agredindo de lá, com palavras, ou até mesmo de uma forma física, né? Uma agressão física. Então os filhos acabam achando que aquilo é normal. Assim, meu pai e minha mãe fazem isso, então deve ser normal. Aí começa a querer brigar com um amiguinho daqui, a amiguinha de lá, aí começa a ter uma discussão aqui, uma questão verbal ali, eu posso brigar, posso fazer isso, eu posso chamar o coleguinha ali disso ou daquilo, porque é isso ou é aquilo, porque é normal, meu pai e minha mãe fazem, então acaba criando um ciclo aí de violência, tanto verbal quanto físico, né? Então nós não devemos isso, não devemos praticar, nem por essa questão, ainda que porventura alguém tenha presenciado, talvez seja o teu caso, desejo até que não seja, mas se for o caso de você ver talvez uma briga entre famílias, né? A sua família, talvez os seus pais, talvez não sejam cristãos, ou mesmo sendo cristãos, e criam-se esse ambiente de violência, você não deve passar essa violência para os seus coleguinhas, né? Os seus amiguinhos, suas amiguinhas. Você não deve fazer isso porque você é uma pessoa salva na pessoa de Cristo. E nós precisamos ser mansos e humildes de coração. E manso aqui é a ideia de não se ofender com as coisas alheias. Então veja que, e também pela questão também que nós não somos melhores do que os outros, portanto nós não devemos fazer esse tipo de situação, não devemos agredir ninguém, nem verbalmente, nem agressivamente, né? Fisicamente, melhor dizendo. O exemplo de Jesus. Jesus era manso e humilde de coração. A mansidão é uma virtude que nem sempre todos têm. Ser manso não é ser bobo, e sim se opor a toda forma de desumanidade e crueldade. Então veja que a pessoa mansa não é uma pessoa boba. A pessoa mansa é uma questão da pessoa não se ofender com as coisas alheias, né? E aqui o ponto está de uma forma oposta à crueldade, não ser cruel. E isso sim é uma pessoa mansa, uma pessoa que não é agressiva, uma pessoa que não é ímpia, né? Não é cruel, né? Então veja que aqui é bem diferente o ponto. Jesus era misericordioso, ele demonstrava compaixão diante das necessidades alheias. Certa vez Jesus narrou a história do bom samaritano, a fim de ensinar a respeito do amor e compaixão pelos necessitados. Veja que Jesus era misericordioso, então nós também da mesma forma. Quando alguém parte do princípio, né, e você vê alguém sofrendo um bullying, por exemplo, o ideal de você fazer é tirar aquela pessoa daquele grupo, né, deixar a pessoa à parte, deixar o grupinho lá que está fazendo bullying, deixar eles de lado e tirar essa pessoa, né? Por quê? Porque você é uma pessoa mansa, você é uma pessoa humilde, assim como nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é. Então veja que aqui nós temos aqui um exemplo a ser seguido, que é o exemplo de Jesus. Aqui é um ponto que é muito ligado
principalmente para as meninas. É claro que os meninos também precisam ter cuidado, mas é principalmente para as meninas. Cuidado com o cyberbullying. A violência, infelizmente, também está presente nas redes sociais. Em geral, os danos causados às pessoas são maiores. Existem casos em que as vítimas chegaram a dar fim à própria vida depois de sofrerem com a calúnia, difamação e com postagens de fotos e vídeos indevidos que ofenderam e prejudicaram a imagem da pessoa. Você conhece algum caso desse tipo? Bom, em média, pelo menos 13% das crianças, dos adolescentes, sofrem bullying na escola. E desses 13%, a maioria são meninas. E o que ocorre nessa questão do cyberbullying? Que é mais uma questão de rede social, né? A mensagem instantânea, são Instagram, Facebook, desse tipo de coisa. Rede social num todo. E o que ocorre? Às vezes, as meninas, por uma situação ou outra, põem uma foto, por exemplo, numa rede social e alguém começa a chegar e fazer alguns comentários maldosos, maliciosos, comentários completamente ofensivos, né? Comentários que ofendem esta pessoa, né? Principalmente as meninas. Então o que acontece? As meninas se sentem tão ofendidas que em alguns casos elas tiram até a vida. Olha que situação. Aí você vê que nós entramos justamente naquela questão de que o suicídio é um pecado que não é perdoado por Deus. Então quem comete suicídio vai para o inferno, não tem uma outra alternativa, não tem como falar aqui de uma forma branda, eu preciso ser direto e claro. Por quê? Porque é uma questão muito delicada. Então, se porventura, você, principalmente você menina, que está sofrendo uma situação dessa em rede social, alguém postou, talvez você, por um descuido, você colocou uma foto que não devia, ou mandou uma foto inapropriada para alguém que você não devia ter mandado, na verdade você não deveria nem ter tirado, né? Mas já que tirou e mandou, né? Não tem como voltar. Isso se espalha como fogo em gasolina. Então o que acontece? A pessoa acaba ficando difamada, essa menina vai ficar difamada por conta dessa foto. Então isso é um cyberbullying. As pessoas vão começar a ofender a menina por conta dessa foto. Então você precisa ter cuidado com a foto que você tira. Você sabe que tem fotos que você não deve tirar em hipótese nenhuma, eu não preciso ficar claro porque você sabe. Se você não sabe, pergunta para a sua mãe que ela vai te falar o que é. E o que vai acontecer? Para que você não venha sofrer os danos depois. Talvez você colocou uma foto, por exemplo, para ter alguns likes, né, as pessoas curtirem, e às vezes você pode ter passado da dose, né, e as pessoas acabam te difamando. Então você precisa ter cuidado com as fotos que você posta, com as mensagens também que você fala, né, com os áudios, com as palavras, até mesmo com as questões dos vídeos que você faz. Então você precisa ter cuidado para que isso não venha ser usado contra você numa ideia de bullying, né, e sofrer bullying por conta disso. Vemos, né, que sempre acontece em rede social pessoas, né, principalmente as meninas, não vou falar aqui que os meninos não sofrem com isso, mas é muito mais as meninas, acabam fazendo coisas terríveis. Principalmente cometem suicídio ou perdem a direção, não querem mais saber disso ou daquilo, ou saem da igreja por causa da vergonha que aquela foto causou, aquele vídeo causou. Então veja que você precisa ter cuidado e vigiar nesses aspectos. E isso também vale para você que é menino. Mas volto a dizer que a ideia mais aqui é mais a menina, né? As meninas sofrem mais justamente pela questão de que elas sempre desejam ser as mais bonitas, né? Serem belas e tudo mais. Na próxima lição vamos falar a respeito da beleza. Você vai ver alguns perigos que isto tem, né? Não é que seja pecado, não é nenhum pecado você ser bonita. Pode ficar sossegado, não tem nenhum problema nisso. A ideia da beleza é o que ela pode te trazer, as consequências das coisas ruins que ela pode te trazer. O que fazer em caso de bullying? É indispensável que você não esconda de seus pais. Converse, diga o que você tem enfrentado, seja honesto. Na escola, dialogue com seus professores e coordenadores. Aprenda a se valorizar. Mesmo que digam o contrário, você foi criado pelo Deus Todo-Poderoso. Você é especial. E se Deus está no nosso lado, quem poderá nos vencer?
Ninguém. Comumente, as pessoas que tentam colocar os outros para baixo são as que não sabem lidar com a própria autoimagem. Você é especial, Deus ama você e está sempre ao seu lado. Inclusive, vou aqui abrir um leque. Se porventura você sofreu algum bullying na igreja, fale com o seu pastor. Veja que algumas pessoas, talvez sejam todas elas, que praticam bullying, na verdade, elas tentam desviar o foco, né? Para que as pessoas não vejam o quanto que ela tem uma imagem muito ruim. Por quê? Porque quando alguém faz alguma coisa contra alguém, na verdade geralmente eles estão escondendo algo. Em outras palavras, se alguém, por exemplo, te chama de nerd, é porque talvez ele também seja um nerd. Veja que aqui, ou talvez ele te chame de Bíblia, porque na verdade ele também é Bíblia e na verdade não quer que ninguém saiba que ele é cristão igual a você. Então veja que muitas das vezes o bullying, ele na verdade está escondendo uma pessoa que na verdade está enquadrado naquela situação. Ele diz que alguém é alguma coisa, mas ele também é. Então veja que a questão do bullying, para resumir, nós precisamos compreender o seguinte: se você sofre bullying, o que você deve fazer? Ir aos seus superiores. Se é na escola onde você estuda, fala com os diretores, procura a direção, fala com seus professores, a direção. Não sinta vergonha desse negócio, não sinta vergonha de dizer. As pessoas vão até continuar te ofendendo por isso. Ah lá ele, ah lá ela, foi falar para a professora, foi falar para a diretora, não aguentou e vão rir de você. Mas não se preocupe com isso. O importante é que isso cesse, porque você falando para a diretora, ou para o diretor, né, ou para a direção e para os professores, tende a você acabar com o problema. E não é um problema que vai ser só com você. Então você também vai terminar também o bullying com outras pessoas. E assim, você pode até, na verdade, estar salvando pessoas do suicídio, né? Que evitem cometer um suicídio por conta dessas coisas. Então olha que bem que você está fazendo. Então não tenha vergonha, vá e fale. Se acontece isso, por exemplo, na escola dominical ou mesmo na igreja, de uma maneira geral, fale com o seu pastor e jamais esconda essas coisas dos seus pais. Jamais. Sempre fale: olha mãe, olha pai, está acontecendo isso na escola, está acontecendo aquilo na igreja. Estou me chamando disso, estou me chamando daquilo. Seja claro, seja honesto. Seja uma pessoa honesta que de fato você é. Até porque você é uma pessoa cristã, então você é uma pessoa honesta. Então você precisa ser claro, uma pessoa clara nas suas convicções. Então ter cuidado com o tipo de foto e vídeo que você faz para a internet, ou mesmo que você envie para alguém. Aí você vai dizer: ah não, mas eu é uma pessoa de confiança. Ah, uma pessoa de confiança, tem certeza? É uma pessoa de confiança que não vai divulgar nada seu para alguém? Aí você vai tirar umas fotos inapropriadas e vai mandar para essa pessoa? Quer um conselho? Não faça. Não faça. Porque, mais uma vez eu vou dizer, isso vai espalhar como fogo em gasolina. Então você precisa ter cuidado com esse tipo de coisa. E se alguém falar isso com você, para que você mande uma foto inapropriada para ela, fale com seus pais também. Não hesite. Olha mãe, olha pai, olha o que está falando, olha o que esse homem está dizendo para mim. Seja claro, seja honesto, não esconda as coisas dos seus pais. Porque independente, né, às vezes você quer mostrar a sua beleza, né, mas deixa eu falar uma coisa para você, você não precisa mostrar a sua beleza. O Espírito do Senhor que está sobre a sua vida já mostra que você é uma pessoa bela. Então você não precisa de provar para um e para outro que você é bonita, porque o mais importante do que você ser bonita fisicamente, você precisa ser bela espiritualmente. Você precisa estar com comunhão com o teu Senhor, com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, não se deixe levar por essas coisas, né? Não se deixe levar pelo bullying, né? Faça, e também outra coisa, né? Também não pratique o bullying com alguém, né? Você também não deve fazer isso, né? Então tenha sempre essa ideia de que você é uma pessoa que completamente não se importa com esse tipo de coisa, né? Que ainda que alguém faça bullying com você, principalmente naquela esfera pelo fato de você ser uma pessoa cristã, aí que você não deve se importar mesmo, porque Jesus disse que tais coisas aconteceriam conosco. Então não se preocupe com esse negócio, porque Deus vai tomar a sua causa.
E claro, mais uma vez, reforçando, não pratique tal coisa com ninguém. Bom, que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida, que você tenha uma boa aula e não deixe de ir à Escola Bíblica Dominical, até porque quem faz a escola é o aluno. Tchau!